Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Paula Fernandes, eu sou enfermeira esteticista, especialista em remoção de queloides, cicatrizes hipertróficas, entre outros procedimentos que eu realizo aqui no meu centro de estética, ok? Hoje o assunto que nós vamos abordar será queloide versus cicatrizes hipertróficas. Qual a diferença entre uma e outra? Como que eu identifico isso no meu corpo caso venha surgir isso, caso eu venha a evoluir para um quadro de queloide ou cicatrizes hipertróficas? Como identificar? Todo mundo pode ter isso no corpo, né? Como tratar? Existe um jeito, um modo de evitar isso? Então, vamos tirar, esclarecer essas dúvidas todas, né? E no final desse vídeo, caso você tenha alguma dúvida, caso você queira saber mais, você pode estar postando aqui, tá? Embaixo que eu vou estar respondendo a todos vocês, ok? Pessoal, queloide é um termo muito usado por pessoas que dizem ter evoluído após uma cicatrização. Então, após uma cicatrização, ela evoluiu para um quadro de queloides, né? Ou até mesmo uma cicatriz hipertrófica. Existem vários tipos de cicatrizes hipertróficas e existe uma diferença entre cicatriz hipertrófica e queloide, né? Existem vários formatos de queloides. E neste vídeo eu vou estar falando um pouquinho sobre as características de cada uma, tá? Para que a gente possa explicar essas distinções entre uma e outra. Para quando isso surgir no seu corpo ou próximo de alguém que você conheça, você saiba identificar se isso é um queloide ou se isso é uma cicatriz hipertrófica, ok? Então, vamos falar sobre cicatriz hipertrófica agora, tá? A cicatriz hipertrófica, ela é uma cicatriz levemente endurecida, tá? Um pouco alta, porém ela não ultrapassa o limite da cicatriz. Suponhamos que aqui é a cicatriz. Essa caneta aqui é a cicatriz. No ato da cicatrização, vai surgir uma cicatriz hipertrófica em cima da cicatriz. Perceba que ela não expandiu para fora, não ficou na lateral, ela está em cima, né? É assim que acontece. Ela é um pouco grossa, como popularmente ela é conhecida, ok? O queloide, a característica dele é quando o tecido cicatricial ele é extremamente grosseiro, grosso, ele é duro, tá? E ele ultrapassa para fora, ele passa para fora da cicatriz. Então ele expande para fora dessa cicatriz, ok? E o que acontece, gente? A maioria das vezes, na maioria dos casos que nós recebemos aqui, a maioria das queixas que os pacientes têm com a cicatriz quelodiana é o quê? É o prurido que ela causa, o desconforto que essa cicatriz quelodiana ela causa para as pessoas que têm queloide. Prurido, que é coceira, né? Odor. Por que o odor? Porque acumula muita massinha, muita sujidade nas dobrinhas que vai se formando ali no intervalo do crescimento desse queloide. Não tem como a pessoa ficar limpando. Então ele vai fechando, vai criando umas dobrinhas e vai fechando e vai ficando esse odor que incomoda a pessoa, né, que tem o queloide. Ele causa repuxamento também na pele, ou uma outrora quando o queloide ele está expandindo, ele está crescendo, ele vai puxando a pele, né? E isso dói. A maioria dos clientes também queixam muito de dor, né? Autoestima extremamente baixa. Muitos pacientes que eu atendo aqui com quadro depressivo, de depressão, porque estão extremamente sensíveis àquele problema que eles carregam no corpo. Haja vista, o lugar que eu mais atendo aqui, faço a remoção, é na orelha, nas orelhas, melhor dizendo, né? Nas orelhas, justamente quando eles vão fazer uma perfuração para colocar um brinco ou um piercing no umbigo, cesarianas também, mamães que passaram por uma cesariana, né? E evoluíram para um quadro de queloide, né? E isso abala muito a autoestima.
tanto de homens quanto de mulheres, né? Independentemente do sexo, abala muito, mexe muito com as pessoas, né? E como que eu sei que eu posso desenvolver esse tipo de queloide ou esse tipo de cicatriz hipertrófica? Gente, há uma maneira de você saber, procurando se informar na família, ali, histórico familiar. Se o seu pai, se a sua mãe, não é seu tio, sua tia, são pessoas próximas a você, pai e mãe de primeiro grau, tá? Se o seu pai, se a sua mãe, eles têm um histórico de queloide ou de cicatriz hipertrófica, você tem uma grande probabilidade de evoluir para um quadro de queloide ou de cicatriz hipertrófica no ato de uma cicatrização, quando você passar por uma cicatrização, certo? Agora, quando você não tem um quadro, um histórico na sua casa, seu pai, sua mãe não tem, não, você nunca desenvolveu ainda uma cicatriz hipertrófica ou um queloide, então não tem como você saber, né? Porque um dos meios mais fáceis da gente identificar é o histórico familiar. Quando não há esse histórico, fica mais difícil, um pouco mais difícil de você identificar se você tem probabilidade de evoluir para esse quadro ou não. Aí é só passando mesmo pela situação para você saber se você tem ou não, certo? O que que acontece? Eu tô olhando aqui no meu computador, no meu notebook aqui, porque eu coloco sempre as anotações aqui para eu não me perder no meio do vídeo, certo? Existe também um meio de você prevenir. Isso quando você sabe, você tem consciência que você é, tem tendência a evoluir, a desenvolver um queloide. Então, suponhamos que você vai passar por um procedimento cirúrgico, por um procedimento estético, né, invasivo, e você tem medo de aparecer, surgir ali na cicatrização um queloide, porque você já teve, ou uma cicatriz hipertrófica. O que que você pode estar fazendo? Você pode estar pedindo para o seu médico, após a realização dessa cirurgia, né, desse procedimento, ele fazer um procedimento chamado betoterapia. O que é a betoterapia? É um procedimento de radioterapia que tem a finalidade de minimizar o surgimento desse queloide, dessa cicatriz hipertrófica, que ela é feita após a cirurgia, após o procedimento que você realizou. Você pode estar pedindo, sugerindo isso ao médico para ele realizar então esse procedimento de radioterapia, que é a betoterapia, ok? Isso nos casos quando o paciente ele é consciente que ele tem tendência histórico para evolução de queloide. Então, tá aí uma dica, você que já tem predisposição, né, para evoluir um quadro de queloide ou de cicatriz, você pode estar optando por isso também, essa radioterapia, certo? Porém, gente, as pessoas que têm histórico de predisposição para um quadro de queloide, isso não quer dizer que ela não possa desenvolver uma cicatriz hipertrófica. Às vezes, ela não tem esse quadro, certo? Ela não tem essa predisposição, esse histórico de queloide, mas ela pode evoluir para um quadro de cicatriz hipertrófica em algumas partes do corpo e outras não. Isso não quer dizer que vai ser em todo o corpo. Ela pode evoluir em algumas partes sim, em outras não. Uma das partes do corpo que é mais delicado, onde há o surgimento, o aparecimento de cicatrizes hipertróficas, é no tórax, tá? Ali no pré-esternal, no meio do tórax, tá? É um lugar bem comum de aparecer, de surgir o surgimento da cicatriz hipertrófica, certo? E outra coisa que eu quero deixar aqui. Existem pessoas, gente, que apresentam, no mínimo esforço, espontaneamente o queloide. Como que isso acontece? Teve um caso que apareceu aqui pra mim, que eu fiquei bem curiosa. A moça, ela falou assim pra mim, Paula, eu não sei o que acontece, eu não posso me machucar, assim, às vezes um arranhão, ela tem vários queloides pelo corpo, sabe? E assim, ela me relatou que ela tem até medo de se machucar, um simples arranhão,
na cicatrização, o queloide sai pelo corpo dela, sabe? Então, ela tem vários queloides pelo corpo. Ela está fazendo tratamento comigo. Nós estamos removendo esses queloides com muito cuidado, né? Com a experiência que nós temos aqui, que nós adquirimos. E ela, com certeza, seguindo as orientações que eu passo para ela, tá dando tudo certinho com ela. Mas é um caso que, como ela espontaneamente, no mínimo esforço, ela desenvolve o queloide, então ela tem que ter muito cuidado. Pessoas assim tem que ter muito cuidado. E como é assim espontaneamente o mínimo do esforço? Às vezes uma simples espinha que você tem no rosto, se você tem uma tendência muito forte a desenvolver esse quadro, ele vai surgir aquela bolinha ali de carne para fora que é o queloide. Um arranhão, na cicatrização ele vai expandir para fora. Um acidente, às vezes você caiu, ralou o peito, ele vai expandir para fora. Então, quando é assim, você tem que ter muito cuidado, viu? Então, gente, é isso. Isso que eu queria explicar para vocês, qual a diferença, porque tem pessoas que não sabem identificar quando ela tem um queloide, quando ela tem uma cicatriz hipertrófica, né? Não sabem identificar isso. Então, a cicatriz hipertrófica, ela é quando ela sai, mas é uma altura mínima, né? Acima da cicatriz. O queloide, ele sai e ele expande para o redor. O redor, ele não fica em cima, ele é pro redor, tá? Ele vai expandindo e tomando aquela forma, aquela proporção enorme. E nós temos queloides de todos os tamanhos, vários tamanhos, queloides gigantes, né? Vários tamanhos. A cicatriz hipertrófica, ela já não é grande, certo? Se você tem alguma dúvida em relação a queloides, remoções de queloides, você tem queloide pelo corpo, está te incomodando, você anda com a sua autoestima baixa, não sabe mais o que fazer, já aderiu a todo tipo de tratamento, pomadas, medicamentos e nada resolveu. Se você quer saber mais a respeito de queloide, de remoção de queloide, você pode estar me procurando no meu Instagram, @spacopaulafernandes. Eu vou deixar aqui o link abaixo, tá? E você pode estar me chamando no direct também, lá no Instagram, que eu vou atender vocês, ok? Se tiver mais alguma dúvida também em relação ao queloides, querer saber mais, você pode colocar aqui a sua pergunta que eu vou estar respondendo. Eu espero ter ajudado, contribuído em alguma coisa para vocês, tirado algumas dúvidas. E todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo, ok?